Vai começar o podcast No Comando do Lucro, que tem como objetivo ajudar você, dono e dona de uma pequena e média empresa, a profissionalizar a tua gestão e melhorar a tua eficiência financeira. Bom, convidado de hoje, mega especial, senhor Célio Faria de Paula, dono da Tecol Contabilidade, e hoje ele, com experiência de 49 anos, atualizando aqui para vocês, o ano que vem a empresa faz 50 anos de mercado. Vai trazer aqui, Célio, muita experiência, muita bagagem, muito know-how. Por quê? Porque no Brasil, grande parte das empresas não passam de 5 anos. Agora, chegar a 50 tem que ser eternizado através desse podcast, porque eu tenho certeza que através aqui desse conhecimento ele vai ajudar muitos e muitos empresários. Então já vamos para o papo aqui. Seu Célio, muito obrigado pela tua presença, é uma honra tê-lo aqui, admiro muito o Atecol, é uma referência aqui na nossa cidade, o senhor é uma referência para muita gente aqui. E me conta como começou, porque toda empresa que cresceu, né, que se tornou grande, se tornou média ou grande, ela começou pequeno. Como é que foi essa história da Tecol? Como é que começou isso? Conta pra gente. Jorge, em primeiro lugar, uma honra. Sinto-me muito envaidecido de estar aqui hoje com você. Você sabe da estima que a gente tem pela sua pessoa. E a empresa é o seguinte: nenhuma empresa nasce do nada, né? Ela surge a partir do momento que o empresário ele tem a oportunidade de desenvolver as suas atividades. E também saber aproveitar essas oportunidades. Acho que se um mérito que nós temos na Tecol foi ter sabido, no momento certo, aproveitar as oportunidades que surgiram. Eu sou de uma família bastante simples, morei muitos anos na Avenida 7 de Setembro ali, todo mundo conhece. E meu primeiro emprego foi numa fábrica de meias, logo depois de servir ao Exército. Tive a oportunidade de trabalhar nessa fábrica em serviços gerais, serviços bem simples mesmo, até alguns serviços mais que trazia até algum problema na saúde. Mas, como eu falei da oportunidade, uma coisa que sempre teve presente no meu modo de agir, né? Eu sempre busco coisas melhores. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que tem para mim. E nessa empresa, na medida que eu fui desenvolvendo as minhas atividades lá, eu fui tendo oportunidade de galgar outros postos. Eles perceberam, né, em mim assim, uma pessoa que realmente tinha muita ambição, queria crescer, queria desenvolver, uma pessoa simples que queria uma oportunidade. E eu fui dentro dessa empresa partindo de todas as fases, todas as etapas de uma produção de meia. Você pode imaginar, eu fiz para até o produto final, que é a meia. E depois dessa fase mais assim de um serviço interno, eu tinha um contador interno nessa empresa que me observou, achava muito interessante a minha forma de trabalhar, a minha determinação, minha boa vontade, meu interesse pelas coisas, né? Ele falou: "Ah, você não quer trabalhar no escritório da empresa?" Eu falei: ok, eu estou aqui para realmente buscar melhorar todas as condições de trabalho para mim. Fui para esse escritório, trabalhei lá algum tempo e em pouco tempo, ele que ia lá praticamente uma vez por semana, ele praticamente nem ia mais, porque eu já fazia tudo. Porque Olha eu só. sempre fui muito de antecipar, né? Eu sempre procurei fazer muito mais do que as pessoas têm expectativa em relação ao meu trabalho. E um belo dia, esse senhor, já falecido, ele falou: você não tem vontade de montar uma empresa contábil? Naquela época ainda era o escritório de contabilidade, né? Hoje não se fala mais esse termo, porque as empresas de contabilidade são empresas como qualquer outra, Empresas, né? com São certeza. empresas. E diante dessa oportunidade, a gente montou um pequeno escritório ali no edifício Clube Juiz de Fora, uma salinha de pouco mais de 30 metros quadrados, cabia 3 ou 4 pessoas no máximo. E ali eu comecei realmente, eu entrei na profissão contábil propriamente dito, né? Lógico, com todas as dificuldades de início, né? Tudo quando você inicia são obstáculos que você tem que ultrapassar, mas com muita determinação, com muita vontade, eu fui desenvolvendo. Confesso que trabalhei uns 2 anos lá nessa empresa, praticamente pagando para trabalhar, porque até que você formar uma clientela, você tem rentabilidade suficiente.
E nesse interim também, infelizmente, essa pessoa que me ajudou, ele veio a falecer precocemente. Então eu ainda, com 1 ano e pouco de empresa contábil, me deparei sozinho e ainda com uma pouca experiência na visão macro das questões empresariais. Mas aí eu tive 2 pessoas que me ajudaram muito. Vou citar o nome deles, que eu tenho eterna gratidão por eles, já são falecidos. O senhor Santo Estécio Sobrinho e o doutor Homero Gonçalves, que é uma pessoa muito conhecida aí na cidade. Pai do Homerinho e de outras pessoas aí. E a partir desse acontecimento, eu cheguei nesses 2 empresários, que eram 2 empresas grandes. Falei com eles, olha, o senhor, meu sócio veio a falecer, e eu quero deixar vocês muito à vontade com relação à continuidade do serviço das suas empresas com o meu escritório. Na mesma hora, os dois, nada disso, você vai continuar, nós te damos todo o apoio, pode seguir em frente que a gente vai te dar todo o apoio. E aí a coisa começou a fluir, né? Fiquei ainda mais um tempo ainda muito pequeno, com poucas empresas, porque a grande dificuldade de quem está iniciando em qualquer área, né? É Sim. você adquirir credibilidade, né? Suficiente para as pessoas confiar um trabalho a você. Você sabe muito bem disso. Construir a A reputação é um reputação, desafio, você né? passou por isso, sabe como é que é. Mas isso vem muito com o tempo, com a resiliência, com a vontade, com a determinação que você tem, você vai gradativamente adquirindo a confiança. E num processo gradativo, a Tecol, a partir daí, ela só foi crescendo, né? Ela foi desenvolvendo, nós começamos lá com praticamente 2 funcionários, depois foi crescendo, 5 funcionários, 10 funcionários, e até a gente realmente deslanchar. O que é o deslanchar? É as pessoas te procurar. Porque até Sim. então eu tinha que bater na porta. Então, o início, o investimento em marketing era bater na porta, né? Era venda, Era né? só bater na porta. Você Bater na tinha que porta. bater na porta e oferecer o seu trabalho. Mas ao longo do tempo, que antigamente o melhor marketing que existia é a qualidade do seu serviço e a qualidade e a boa impressão que o seu cliente tinha do seu trabalho. E na medida que você vai fazendo um trabalho de qualidade, você vai adquirindo outros clientes. E aí foi num processo, saímos dessa salinha pequenininha lá no edifício Clube Juiz de Fora, depois fomos para o Bancantil, fomos para o edifício São Lucas, até irmos para uma casa bem velha na rua Silva Jardim, e dali a gente já cresceu bastante. Eu cheguei a ter um sócio nesse período, um outro sócio, que era um colega de faculdade, e já nesse período a gente criou a possibilidade de comprar um imóvel para montar um escritório maior e ter a sede, porque até então o imóvel era alugado. Aí alugamos essa casa na rua João Pinheiro, compramos essa casa na rua João Pinheiro, onde está hoje até qual? Sim. 173. São quantos andares? Hoje são 5 andares. 5 andares. Mas Nossa, olha. quando nós fomos para lá, era uma casa velha, como todas as casas que tinha ali na rua, né? A casa improvisada e tudo mais. Mas nesse interim, o escritório foi desenvolvendo. Esse meu sócio resolveu sair do negócio e entrou a Márcia, que já era minha esposa, né? Ela passou também a ser a minha sócia. Aí foi a primeira virada de chave do negócio. Dona Márcia, é a primeira a virar A chave do primeira virada de negócio. chave da Tecol. Que legal. Dali para frente, realmente, a gente foi só desenvolvendo e a virada de chave também ocorreu no momento que a gente resolveu construir o prédio no local. Não sei se a gente tem tempo suficiente para falar mais um pouco sobre essa Sim. parte, mas já adiantando isso, um belo dia lá, eu falei com ela, Márcia, a gente precisa ampliar porque não está cabendo os funcionários. E aí tiveram que tomar uma decisão financeira, porque Fin- essa é uma Decisão decisão financeira, financeira. e o Invisto ou importante. não invisto? Exatamente. E aí vem uma questão Como é que foi importante. isso? Foi interessante isso, muito interessante mesmo. Quando a gente tomou essa decisão, chamamos um engenheiro. Já indicaram lá um engenheiro. Ele foi lá, explicamos o que a gente iria. Ele, pessoa meia calada, o dono da construtora Norte-Sul, hoje que é uma das maiores empresas aí da área de construção civil. Ele ouviu. Tá bom.
eu vou fazer um projeto, vou trazer para você. Só que eu falei com ele o seguinte, olha, nós queremos fazer um segundo piso na casa, uma, uma ampliação. Já tinha um primeiro andar Já tinha que fazer o e um segundo. segundo. Ele chegou lá com um canudo desse tamanho assim. Tem uma mesa aí maior? Tem. Aí ele abriu a mesa, ele abriu a planta, né? O projeto arquitetônico, já com um prédio de 5 andares. Aí eu falei com ele, não é possível, a gente não tem ainda verbo suficiente para construir isso aqui. Não, não tem problema, vocês constroem o primeiro andar, depois vocês constroem o resto. Aí, como aquilo que eu falei no início, né? Você tem que estar preparado para todas as oportunidades que lhe surgem, né? E a gente ousou naquela época, realmente, vamos fazer o primeiro andar, porque a gente tinha uma reserva financeira para aquilo. E o interessante é que a gente começou todo o projeto e depois começou a acontecer uma sucessão de fatos, possibilidade de clientes de grande porte, é, uns grupos econômicos importantes da cidade nos procuraram e à medida que o prédio começou a subir, as pessoas viram na gente um empresário diferente, mesmo da área contábil, né? Um empreendedor Um igual a eles, né? empreendedor. E isso fez com que, em pouco mais de 2 anos e meio depois dessa decisão, nós construímos os 5 andares, Olha com só os que recursos que história. vieram posterior à nossa decisão. Ou Quer seja, dizer, deu o passo de crescer. o passo de crescer e as coisas aconteceram. Não é que as coisas aconteceram por acontecer. Elas aconteceram porque as pessoas perceberam que ali tinha realmente um empreendedor, algo diferente, algo que poderia ser realmente até um modelo para eles de empreendedorismo e tudo mais. Isso foi realmente a grande sacada do negócio. Tanto é que nós terminamos o prédio, os 5 andares. Você conhece lá bem, um prédio de altíssima qualidade, tudo feito com Muito. muita qualidade, com muito carinho mesmo pela Márcia. A Márcia foi a grande arquiteta daquilo tudo, né? E ela também é uma pessoa extremamente determinada, igual a mim mesmo. E aí nós concluímos o prédio e daí para frente vieram novas viradas de chave, né? Ou Porque não seja, adianta você ter um prédio bonito e tudo mais se você também não cresce noutros patamares, em termos de qualidade, em termos sim. de inovação. E aí, nesse momento, entrou também, que foi aí por volta de 70 mais ou menos, entrou os computadores no mercado, né? O primeiro computador de uso doméstico, vamos chamar assim, foi da Tecol. Da Tecol. Foi o primeiro computador de uso doméstico. O que eu chamo de computador de uso doméstico? Aquele computador que é uma caixa que você leva para casa. Até então, os computadores, você para utilizar computador, você tinha numa grande empresa que tinha aqueles computadores gigantescos e contratar os serviços dele para executar o serviço da sua empresa. E nós ousamos trazer esse primeiro computador de uso doméstico, que veio como uma novidade fabulosa, tinha que ficar no ar-condicionado, que não sei o quê. Mas um computador que hoje, ele não representaria, em termos de capacidade, 1% de que um computador faz hoje, até menos de um. Era bem Mas precário mesmo. vocês foram pioneiros, Fomos né? pioneiros E nesse me chama a aspecto. atenção que vocês começaram num local, depois foram para outro, foram crescendo para outro. Para poder dar esses passos, um empresário ele precisa ter uma organização financeira. Me chamou um ponto, um ponto me chamou a atenção. Você falou assim num determinado momento. A gente tinha uma reserva financeira, porque muitos empresários acabam no momento de crescimento da empresa, acabam subindo o padrão de vida, muitas das vezes na mesma proporção, o que impossibilita eles terem uma reserva pessoal e darem passos para poder crescer o negócio. Como é que foi isso? Porque isso é interessante porque eu imagino também que quando o senhor começou com determinados clientes que pagavam um valor de honorário, aí depois foram, né, foram crescendo e foram atraindo clientes, que o senhor contou aí que pagavam honorários maiores. Olha que interessante. O investimento foi trazendo crescimento, foi trazendo aumento de clientes, clientes que foram pagando mais caro e que foram retroalimentando o investimento no longo prazo. Tudo, né, teve aí uma questão de organização e disciplina financeira. Eu queria que o senhor falasse muito, porque você está do lado, você Sim, vive os sim, dois pontos. sim. Você é um empresário é, bem sucedido, né? Construiu uma equipe, um prédio, uma empresa,
vai fazer 50 anos, e ao mesmo tempo o senhor vê a história de centenas de empresários que não têm essa disciplina financeira. Eu gostaria que o senhor aprofundasse sobre isso. Ô, Jorge, eu vou exemplificar. Vou responder a sua pergunta em cheio. Quando eu acabei de terminar, quando nós terminamos o prédio, ele prontinho, brilhando de novo, tudo novinho, estacionado em frente ao meu prédio, estava o meu carro. Era uma Brasília de uns 15 anos de idade já. Meio amassadinha, meio prejudicada. Alguns clientes chegavam perto de mim e perguntavam: sério, não estou te entendendo, pô, você faz um prédio desse, uma estrutura dessa, e o seu carro é uma Brasília? Aí minha resposta para ele é a seguinte: foi por isso que eu construí. Porque todo o dinheiro que nós fomos ganhando, ele foi injetado no próprio negócio. Eu poderia ter reformado uma casa, eu poderia ter comprado um carro melhor e tudo mais. Mas é aí que eu acho que está o diferencial de um empresário para outro, né? É você saber o momento de tirar dinheiro da empresa. Porque a empresa ela tem uma regra que ela é vital para a empresa. A empresa tem a hora de tirar e a hora de colocar. Se você tirar o dinheiro na hora errada, todo o seu projeto pode ir por água abaixo. Então, a resposta à sua pergunta foi essa. Nós vivíamos como um casal simples, morávamos ainda melhoramos um pouquinho, saímos da Avenida 7 de Setembro para Rua Cesar Alvim, que era um quarteirão ao lado. Ao lado. Ao lado. E continuamos o nosso mesmo padrão de vida, entendeu? Quanto tempo demorou assim? Você ficou com o mesmo padrão? Porque é muito interessante isso. Que o empresário acha o seguinte: bom, já estou com uma empresa ok aqui, agora eu já posso sair de 10 mil e ir para 50 mil, ir para 100 mil. A gente vê isso e é legal, é importante, né? Aumentando ali a retirada. Mas quanto tempo o senhor teve essa disciplina financeira até talvez dar um passo de comprar um apartamento ou de melhorar o veículo? Enfim, coisas pessoais para vocês. Isso é importante, né? Uns 5 anos mais ou menos. 5 Lógico, anos investindo na a Brasília, pelo amor de Deus, eu tive que trocar porque era até meio vexatório aquele carro lá. empresa. Mas, por exemplo, a oportunidade de comprar um apartamento, até que eu moro nele hoje, que é um apartamento de boa qualidade, eu levei uns 5 anos mais ou menos. Porque a gente também tinha noção que o investimento que a gente fez até então, ele não era o suficiente para a gente, tipo, achar que está tudo resolvido com isso aqui. E a gente entrou também numa década de 70, principalmente, foi uma década de grandes mudanças na economia. Foi quando o Collor, né, que tanto se fala dele, ele abriu o mercado. Todo mundo sabe disso. Ele abriu o mercado de automóveis para o Brasil e o mercado tecnológico. Então, a partir de 70, a tecnologia entrou no Brasil, mas entrou o que ela ficou retida durante décadas, ela entrou para valer. Então, veio a era dos computadores, né? Então, você precisaria investir em tecnologia, começou a Sim. era da tecnologia. Para você ter uma ideia, Jorge, uma impressora, vou falar um preço de uma impressora naquela época, ela custava 2 a 3 mil dólares uma impressora. Um computador, 5 a 6 mil dólares. É quase que você comprar um carro. Porque começou a chegar no mercado, mas ainda num preço muito, Muito alto. muito alto, né? Mas mesmo assim a gente foi adquirindo aos poucos, né, com as reservas que a gente tinha, sem nunca também fazer coisa que a gente pudesse arrepender depois. E mesmo porque também o crescimento tecnológico foi gradativo, né? Sim. Na medida também que esse equipamento foi entrando no Brasil, ele foi barateando e foi possibilitando a todos ter acesso à tecnologia nos padrões que a gente tem. Mas a gente sempre teve a preocupação de saber também que você tem um mercado onde você tem um mercado competitivo, Muito, que né? você tem que ter, além de ter uma boa estrutura em termos de equipamento, em termos de qualidade e tudo mais, a gente investiu muito na questão também da mão de obra qualificada. Porque não adianta você ter um prédio muito bonito e os funcionários fazendo um trabalho de qualidade que não é a desejável. Que inclusive vocês investem muito, né, nos colaboradores, nós vamos falar ao longo do tempo, porque eu acompanho uma partezinha, né, da trajetória da Tecol, Uhum, tive esse privilégio, né, de estar uhum, próximo de vocês. Mas eu queria que você falasse antes o seguinte: ao longo desses anos, que uma empresa que está quase 50 anos no mercado já passou por vários momentos econômicos do país, né? Enfim, moedas,
Quais foram os momentos mais desafiadores e quais foram as decisões financeiras na época? Era de contratar no momento difícil? Não, era de reduzir? Era de investir? Como é que foi isso, assim, os principais desafios durante essa jornada de quase 50 anos e as principais decisões financeiras tomadas nesse período que o senhor se lembra que falou assim, poxa, isso aqui eu fiz mesmo em tempos difíceis, né? Só para nós nos situarmos na cronologia, até a entrada do Itamar Franco à presidência, até ele ser empossado, a gente teve uma economia totalmente desastrosa. Né? Você viu uma economia que você não sabia o que queria acontecer no dia de amanhã. Um momento de profundas incertezas por todo empresário, porque planos econômicos, um sucedendo ao outro, é, o empresário ele não tinha segurança de nada, ele não sabia quanto que ia custar a matéria-prima dele. Ele estava vendendo um produto hoje e não sabe como é que ele vai repor o estoque lá na frente. Como é que ele ia precificar o produto dele hoje, porque ele não tinha nem noção do que viria lá pela frente. Mercado altamente dinâmico. Dinâmica e Volátil. um mercado também, vamos dizer assim, totalmente em colapso. O que eu chamo de colapso? De repente você tinha o dinheiro no bolso e não tinha o que comprar. Você ia no mercado para comprar produtos para sua casa, as prateleiras estavam vazias. Porque também começou aquela loucura, né, de incerteza. As pessoas iam nos mercados, compravam tudo. O empresário que tinha poder econômico, ele ia comprar o estoque todinho. Quem não tinha poder econômico, quando ele ia comprar, ele não tinha mais o produto. Então, quer dizer, foram momentos assim de muitas incertezas para o empresário, e eu nem sei como é que nós sobrevivemos a isso, a grande verdade. Na verdade também Poucos sobreviveram. poucos sobreviveram, porque a maioria foi ficando para trás, porque era impraticável você fazer qualquer tipo de planejamento. Ô Jorge, você que lida nessa área, como é que você vai fazer um fluxo de caixa no momento que você não sabe Volatilidade o que você muito vai grande. gastar, como é que você vai fazer o fluxo de caixa? Você não tem nem noção do que você vai receber, como vai receber. Se uma mercadoria que te custava 100 no início de um mês, no final do mês ele encerrava com 200. Como é que fica fluxo de caixa nessas Sim. situações Ou todas? seja, até a forma de lidar com as finanças era bem diferente nesse período. Muito diferente. E outra coisa, o que se percebia, falando agora nos meus clientes, é, nem tinha muito planejamento, não. Eles iam tocando até ver o que ia acontecer. Porque como é que você vai planejar? Hoje, pô, com a moeda mais estável, você planeja tranquilo, você faz um fluxo de caixa maravilhoso. Você sabe a sua capacidade de pagamento o mês inteiro. Sim. Naquele período, não. Mas também tinha um outro lado da moeda, que é muito interessante. As pessoas, hoje, se você cobrar de um cliente, cobra dele R$ 100, um belo dia você passa para R$ 101, ele cria um caso danado. Não, nosso combinado é sempre, estamos cobrando 101. Naquele tempo, a volatilidade da moeda era tão grande que as pessoas nem ligavam para isso, porque da mesma forma que os preços subiam de um lado, a correção, a correção dos valores a receber também subia do outro lado. Subia. Tinha duas moedas. Só que no final, aumentava lá, você aumentava o preço ali, ficava aquela. Aumenta aqui, aumenta lá, aumenta aqui, aumenta lá. Mas no final da história, no final disso tudo aí, ficava muito difícil realmente as empresas terem um controle financeiro. Tanto é que, sinceramente, Jorge, na minha época, eu conheci muito poucas pessoas que lidavam nessa área financeira. Poucas pessoas se aventuravam, porque era Como é que muito fazia? Como é que complexo. fazia a gestão, né, na época, Não, né? não tinha gestão. E as pessoas iam tocando a empresa é, muito mais na sensibilidade, né? Sim, E sensibilidade para empresário tem um peso muito um grande, tá? peso muito A gente grande. acha que sensibilidade não funciona, mas funciona. O cara, ele sabe, ele olha, ele olha o seu estoque, ele olha os pedidos, ele olha o seu endividamento, ele olha o que ele pode fazer. E, pela sensibilidade, ele vai conduzindo. O que hoje é praticamente E impossível, né? chega num ponto que, pela sensibilidade, já não dá mais, né? Você se E ele perde. precisa ter a gestão, né? Na medida que Apurada. cresce a sensibilidade, aí entra, né,
você vai talvez falar aí daqui a pouco, entra a figura, né, dos contadores, entra aí a figura dos gestores financeiros, gestores administrativos, essas pessoas, quando foi entrando no mercado, eles foram realmente dando uma organizada na vida empresarial, Sim, né, das empresas. vamos chegar lá. E um grande responsável por isso, né, foram os contadores, que nós começamos a chamar o empresário e falar com ele, olha, você precisa ter um bom gestor financeiro, você precisa ter um gestor administrativo, alguém que cuida realmente das suas contas, porque o empresário ele acaba muito absorvido pela atividade, né? Sim. E normalmente ele deixa essa parte administrativa e financeira por conta de terceiros. E eu lembro na Isso Tecol que você sempre olhou na planilha junto com a Márcia, tinha lá o Carlinhos, né? é. A tesouraria. Eu lembro que sempre foi uma prática da Tecol olhar para números, né? Ô, Olhar Jorge, para o número, olhar para a gestão, olhar para a eficiência. os números são, não é tudo. Se você não tem noção dos seus números, se você não tem uma visão macro da sua questão financeira, é muito complicado, você começa a tomar decisões equivocadas. É que nós falamos no início. Você compra um carro na hora errada, você faz um investimento na hora errada, esse dinheiro depois ele vai fazer falta. Você falou com muita propriedade. Eu sempre eu sempre fiz o controle financeiro da empresa depois que a Márcia saiu. Até uns 10 anos atrás era a Márcia. De uns 10 anos para cá, eu que faço o controle. Eu tenho os meus números tudo na cabeça. Eu sei que passo. O meu, Que o legal. meu fluxo de caixa, ele funciona pianinho. Eu sei no final do mês como é que vai se comportar o meu fluxo de caixa. Porque você tem É controle. que eu tenho controle. E é isso que eu tenho vendido para o cliente, entendeu? Controle. Controle. E o grande gestor, a grande gestora desses controles todos, chama-se a contabilidade. Que até então, a, a contabilidade ficou muito relegada a um segundo plano. Poxa, se você tem uma economia toda bagunçada, onde os números não representam nada. Eu cansei, Jorge, de mandar encadernar livros e mais livros de registros contábeis que a gente fez, livros enormes, livros grandões, Mandava assim. para os clientes? Nunca abriu aquilo. Ninguém usou aquilo para nada, era uma mera formalidade. Nem o fisco olhava aquilo, porque a contabilidade não representa nada. Porque o que é um balanço? O balanço é a fotografia de uma empresa numa data Uma qualquer. data. Sim. Ora, mesmo hoje com a economia mais estável, aquele número naquele dia, 5 dias depois, 10 dias depois, já era outro número completamente diferente. Agora, imagine no processo inflacionário. Um número que você fechou em 31 de dezembro, 31 de janeiro já era outro número completamente Completamente diferente. diferente. Então, a Sim. contabilidade, ela não se prestava para a gestão dos negócios. E o empresário acabou, por esses números não ter grande representatividade, abandonou um pouco a contabilidade. Mas, felizmente, as coisas mudaram, né? O Brasil, a partir da entrada do Itamar Franco, eu acho que o Itamar Franco a gente tem que realmente dar um valor muito grande para ele, porque ele foi o grande gestor da mudança econômica do país. A partir dele, o país se estabilizou economicamente falando. Isso é praticamente, a gente não tem uma inflação galopante Inflação, como né? tinha no passado. Aí sim, a contabilidade começou a ser uma ferramenta importante para a gestão dos negócios. Isso aí. E cada vez mais a contabilidade ela é a gestora do negócio, porque ele pode ter um bom gestor financeiro, um bom gestor administrativo, qualquer tipo de gestor, mas o que vai ao final disso tudo dizer para ele a situação real da empresa é a É a contabilidade. contabilidade. E é interessante que, obviamente, deve ter casos de contadores que vendem, mas não fazem para si. E o mais legal da Tecol, é que eu conheço um pouco dos Uhum. bastidores, é o que ela vende, ela faz para ela, né? O que você vende para o cliente, organização, gestão, né, contábil, vocês fazem para vocês. Então vocês são referência naquilo que vocês fazem. Por isso que o slogan é Tecol, excelência Na na contabilidade. contabilidade.
né? Esse Excelência. slogan vem de um bom tempo, porque a gente, nas nossas reuniões internas lá, nossos líderes, né, há muitos anos, a gente bate isso, gente. Nós temos que ser melhor que o nosso cliente. Nós temos que ser mais capacitado do que o cliente, nós temos que ter mais organização, mais estrutura do que o nosso cliente, para que a gente possa vender o nosso produto. O que a gente vende, né? Nós não podemos vender um produto para o cliente que a gente não pratica aqui. Sim. Então, a parte de organização, a parte de planejamento, a parte de avaliação do negócio, a gestão do negócio como um todo, a gente cobra muito do cliente isso. E aqueles clientes que absorvem isso, é interessante, os que absorvem essa lição são os clientes que desenvolvem e E os crescem. clientes que Que crescem. crescem. Porque esse é o tema, né, do podcast. É, Qual que é a diferença das empresas que crescem ou que quebram no meio do caminho? essa é a diferença. A diferença está Gestão. na organização, na gestão do negócio em si, a visão macro do negócio. O problema maior, Jorge, que eu vejo nos empresários, que ele enxerga a empresa, parte da empresa. Visão macro. Fala mais sobre A isso aí visão pra gente. macro é você enxergar a sua empresa como um todo. De repente, o sujeito é muito bom para venda, ele é muito bom para compra, mas ele é um péssimo gestor financeiro. Se o empresário ele não aglutinar esses pilares, esses 4 pilares, ele, ele nunca vai ter a visão macro do negócio. Visão macro A do visão negócio, macro né? é você enxergar a empresa como um todo. Você saber aonde, para onde você vai dar os passos da sua empresa. E a diferença eu vejo lá muito nos meus clientes. Quando eu visualizo o cliente, eu visualizo o cliente que tem visão macro e o que não tem. O que não tem a visão macro, muitas vezes também a gente tem que admitir que muitos empresários entram para o negócio sem ter a menor condição também. Ele acha que negócio é só comprar e vender, está resolvido o problema. E não é, né? Não, é muito mais do que isso. Então, o que acontece com esse empresário que não tem visão macro? Ele fica patinando. Ele só patina, ele não cresce. Ele pode ter até um crescimento ali ou aqui, mas de Crescimento repente tímido, né? tímido. E outra coisa também, como ele não tem muito planejamento, qualquer situação fora do normal, ele desestabiliza. Sim, ouvi uma vez que tem muita empresa vivendo no sopro de Deus. É, Literalmente. é isso. Um bom exemplo foi a Covid. O Covid. que aconteceu com a Covid? Aquele cliente organizado, estruturado, eu não estou falando de tamanho, não, tá, Jorge? Pode ser um bar ou uma mercearia. Quando o cara é organizado, ele tem o negócio na mão, ele sabe que decisão vai tomar. Na Covid, o que aconteceu? Foi aquela paradeira geral, empresas fechando e tudo mais, aquela incerteza absurda, né? O que vai ser do futuro das empresas? O que aconteceu? Aquele cliente que tinha a sua situação sob controle sobreviveram a Covid tranquilamente. Aonde que eu quero chegar? Se ele tinha um faturamento de 100 e de repente caiu para 50, aquilo para ele foi normal, porque ele tinha tão organizado o negócio que ele administrou os custos dele na realidade, nova Na realidade nova dele, e realidade. sobreviveu. Aquele cliente que está em declínio, ele não teve a menor chance. Na Tecol, durante a Covid, deve ter fechado aí umas 80 empresas. E quais foram as empresas que fecharam? É aquelas empresas que não tinham o negócio estruturado e já estava um pouco em queda. Se estava numa queda linear, de repente teve uma queda Uma queda vertical e brusca. fecharam. Legal. Olha que interessante. Empresas que não têm organização e não têm a gestão na mão, muitas das vezes qualquer coisa que aconteça na economia levam elas à falência. E aí, Por isso que fecha muita por empresa. isso que fecha muita empresa. E aí entra no bloco aqui, né? Sobre erros financeiros. Uhum. Poxa, ao longo de 49 anos, caminhando para 50, deve ter visto muitos, mas muitos erros. Se pudesse resumir aí em uns 5 principais erros que o senhor, na contabilidade, junto com a equipe, percebem que isso leva a empresa à falência. Quais são os principais erros comuns assim? Uhum. O primeiro erro que eu aponto, que eu acho que ele é fatal,
É exatamente a visão macro do negócio, Visão macro, né? tá. O segundo erro é você, vamos dizer assim, investir não só na empresa, como também na vida privada, na hora errada. É o que mais acontece, né? De repente você vê o sujeito com o carro do ano, a empresa indo para ladeira abaixo. Tá? Outras coisas também. Você expandir o negócio, eu vi muitos casos, você expandir na hora errada, achando que aquilo ia realmente ser uma coisa muito boa e acabou não sendo. E no mais é a parte realmente de organização, a parte de estrutura. Se não tiver realmente uma estrutura bem consciente, bem estruturada, é muito difícil sobreviver. Entendi. Eu Esses cito são assim, tensos. de uma maneira geral, e também tem alguns erros que também existe a figura do imponderável. A gente tem que admitir. Eu fui vítima de um imponderável. Quando a Mercedes-Benz, vou citar porque isso é um bom exemplo. Quando a Mercedes-Benz veio para se instalar em Juiz de Fora, eu pensei comigo mesmo, falei, puxa vida, Juiz de Fora vai mudar depois da Mercedes. Isso aqui vai virar uma coisa de doido, né? Juiz de Fora agora vai crescer, que vai ser uma beleza. E eu, dentro desse pensamento, eu investi muito no meu negócio com a expectativa da Mercedes. Mas não sei se você sabe, né? Na sua época, o Classe A, que é o carro que a Mercedes ia lançar no mercado para arrebentar o mercado, concorrer com a Volkswagen, com o Fusca, foi um fiasco. Sim, não teve mercado, não Não teve teve, ele aceitação não aqui. teve aceitação. Impressionante, o carro foi um fiasco. Então, como esse carro, esse produto-chefe deles não desenvolveu, o que aconteceu? A Mercedes, que veio com uma expectativa enorme para Juiz de Fora, a expectativa deles também diminuiu, porque até eles colocar no mercado um outro produto que pudesse vir a substituir, levaria um tempo. E foi o que aconteceu. E eles não conseguiram colocar um produto que Não substituísse. conseguiram, né? Hoje a Mercedes está aí fabricando peças e tudo mais, mas ela nem é sombra daquilo que a gente tinha de expectativa com isso. Onde que eu entrei? Dentro dessa expectativa, eu fiz um investimento grande dentro da Tecol e pensei assim, eu vou fazer uma virada de chave. Eu agora trabalho aqui com clientes pequenos e tudo mais, agora quero trabalhar com os clientes grandes. E joguei todas as minhas fichas aí. Quando a Mercedes se instalou, vieram para cá 11 empresas subsidiárias. O que é empresa subsidiária? Aquelas empresas que iam produzir as Olha, peças para o carro. sim, Quando o Classe A não deu certo, essas 11 empresas voltaram tudo para suas origens, porque eles abriram filiais aqui. Eles retornaram para suas origens porque não tinha mais sentido a existência delas aqui. Elas continuaram fabricando peças pela matriz. Com isso, das 11 subsidiárias, 9 foram empresas que me contrataram. Porque eu era a única empresa contábil estruturada para para poder atender atender esse assim. tipo de cliente. Caramba, hein? Quando eles voltaram, aí você já viu, né? Eu levei um chumbo violento. Porque a minha estrutura estava toda montada para atender clientes de grande porte, que eu esperava também que, além delas, viesse outras empresas. Isso não aconteceu. Ou seja, isso impacta diretamente no lucro, no caixa, Ô, quando acontece, né? ô Jorge, eu só não quebrei, né? Na expressão da palavra, eu não quebrei. Mas eu tive que dar uma guinada no negócio, eu te dar alguns passos para trás, que foram muito difíceis, porque eu tive que, de repente, eu pensei comigo, já que não deu certo, eu tenho que começar a trabalhar de uma outra forma. Onde eu cheguei à seguinte conclusão, e que é hoje o princípio da maioria das empresas contábeis. Você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. E foi o que eu fiz. Isso vale para qualquer negócio, Qualquer segmento vale. Tem clientes que representam X, é um perigo, né? Perigo. Perigo. Aquela empresa que tem um ou dois clientes só, ou tem um ou dois fornecedores, é um risco enorme. Então, assim, esse
é um grande erro que os empresários às vezes fazem. Tem um exemplo também que eu gosto de dizer, uma grande padaria de Juiz de Fora, que eu não preciso falar o nome, que talvez as pessoas vão saber quem é, que tinha uma empresa, uma padaria fabulosa, a maior padaria de Juiz de Fora, e ele planejou abrir uma outra padaria num local, a padaria dele era no local, ele quis montar lá no Bom Passou, que é um lugar que tem um poder aquisitivo maior e tudo mais. E montou uma grande padaria lá. E quando depois de inaugurou a padaria, ele chegou à seguinte conclusão: foi um fiasco. Por quê? Os clientes da, os clientes da padaria tradicional, eles moravam no Bom Pastor. Então, eles pararam de comprar lá Vou e foram comprar. comprar lá, ficou do mesmo jeito. Ele trocou 6 por meia dúzia. Então, foi um erro de planejamento que desestruturou essa empresa ao longo do tempo. E até está hoje aí, mas passou por muita dificuldade um erro estratégico. Erro estratégico impacta o caixa. Porque às vezes o que pode ser uma oportunidade, e foi uma oportunidade Uhum, atender grandes uhum, empresas, né? Ao mesmo tempo, talvez quando elas saíram, o que era oportunidade virou um risco e quase verdade. quebrou o negócio, né? Não, foi um momento muito crítico que, no caso lá da Tecol, a gente teve que repensar o negócio. E aí coincidiu bem essa mudança, passados aí alguns anos, a gente reestruturou a empresa para trabalhar com com todo tipo, com clientes de todos os tamanhos. Tá. Aí que surgiu a famosa frase que a gente usa muito, do MEI, a microempresa Tecol é para você. Nós atendemos um MEI, que é o menor empresário que existe, como É uma atendemos grande empresa. uma Tarumã, que é a nossa maior cliente hoje, que é uma empresa que está entre os maiores, paga, que pagam mais impostos em Juiz de Fora, e uma empresa pequena. Então, o nosso perfil de cliente hoje é Do atender meia grande todos os empresa. segmentos. O nosso lema é esse, do MEI à grande empresa. Porque outra coisa também, né, Jorge? O MEI de hoje vai ser um pequeno e o médio pode ser um grande de amanhã, né? Sim, sem Então, dúvidas. a gente estruturou e conseguimos. Hoje a Tecol, ela tem muito esse perfil. Nós atendemos a todos os segmentos com a maior qualidade possível no trabalho. Ótimo. E nessa história aí desses 15 anos, desses 49 anos, né? O senhor percebeu que as empresas quebram ou quebraram, né? Por falta de lucro ou mais por falta de caixa? Olha, eu diria que é por falta de caixa. Porque não adianta uma empresa ter um bom lucro, de repente já tem uma empresa lucrativa, se ele usa mal o dinheiro, né? Se ele não cuida do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é igual na casa da gente, pô. Se você não cuidar do fluxo de caixa na sua casa, você vai chegar no final do ano vermelho. Se você começar a fazer investimento na sua casa, comprar alguma coisa que você gostaria, tem desejo de comprar e Antes compra do fora tempo? da hora, isso, o fluxo de caixa. E outra coisa, você reverter um fluxo de caixa é tão difícil como reverter um lucro. Então, eu sempre falo para o meu cliente, cuida muito bem do seu fluxo de caixa, porque o seu fluxo de caixa, ele pode, bem estruturado, gerar negócio. Porque você com um fluxo de caixa bem estruturado, você pode comprar melhor, você pode vender com, você ficar dando tanto prazo para o cliente, você pode ter um financeiro um pouco mais flexível. Isso tudo, em resumo, acaba refletindo no resultado final da empresa. Entendi. Legal. E muitos empresários, né? Eu falo que acabam errando no dia a dia porque eles não consultam principalmente o seu contador. Eu queria que o senhor falasse, né? Como, primeiro, a importância do empresário saber escolher um bom contador para ser um apoio. Porque hoje, a primeira coisa, né? Eu falo que para o empresário, tirando os sócios que ele muitas vezes lida no dia a dia, primeiro profissional externo dele não é o advogado, não é o consultor, é o contador. Uhum. Ponto. Queria que você falasse muito da importância de escolher um bom contador. E a segunda pergunta, como um bom contador, como a Tecol, ajuda o empresário no processo de decisão e a melhorar o resultado do negócio? Porque eu acho que se o empresário usasse melhor o contador,
ele tomaria decisões muito mais assertivas. O senhor sabe? Jorge, não existe controle financeiro mais perfeito do que a contabilidade. A contabilidade, a gente tem que tomar cuidado de dizer que a contabilidade não é ciência exata, não, tá? Ela é humanas. Mas, Em princípio, você acha que porque por lidar com número, ela é exata, mas não é não. Ela é humana. E a contabilidade, através por ela ser vamos chamar assim, um sistema, a contabilidade, na verdade, é um sistema que ela não admite erro. Contabilidade é a famosa a lei do débito e o crédito. Para cada débito tem um crédito, certo? Eu te pergunto, você já viu o dono de algum banco em alguma agência de banco? não. Você nem vai ver. Raramente você vai ver o dono do Bahamas dentro do mercado. Por quê? Na verdade, todo o negócio dele é controlado pelo contábil. Há um tempo atrás, nos bancos, você chegou a pegar essa época, você passava às vezes 8 horas da noite em frente a um banco, você olhava lá dentro, tinha uns caras trabalhando. Sabe o que essas pessoas estavam fazendo? Procurando diferença. Porque enquanto uma diferença de um centavo, a contabilidade não fecha. E uma diferença de um centavo, ela pode ser 999 de um lado ou 999 do outro. Isso pode ser um número grande, apesar entre uma e outra a diferença ser pequena. Então, a contabilidade ela é perfeita nesse aspecto. O que as peças contábeis demonstram é a realidade da empresa. Você quer saber a situação de uma empresa, você tem que analisar a contabilidade. Ela que vai dizer se ela é rentável, ela que vai dizer a evolução patrimonial do negócio, ela que vai dizer a segurança, através de indicadores econômicos, você vai saber se a empresa está bem de finanças ou está mal de finanças. A contabilidade tem uma série de ferramentas que ela dá com precisão a real situação da empresa. Ótimo. Então, quando o empresário contrata o contador e sabe da real importância das ferramentas que ele vai produzir, a possibilidade dele errar é muito menor. Agora, não adianta também você contratar um contador só para fazer guia de impostos para você pagar no final do mês. Isso aí não adianta nada. Aí acaba ficando. Ele tem um sentimento que está pagando caro. Exatamente. É pagando caro porque não tem um produto Não final. tá. E outra coisa também que eu acho que é importante dizer, quando eu falo que o contador está nas ciências humanas, essa é uma regalia da nossa profissão, né? Nós somos o único profissional, entre as profissionais liberais, que ele não é uma opção da empresa. Toda empresa tem que ter tem que ter um contador. Seja ele uma pessoa física, seja pessoa jurídica, mas ele tem que ter. Ele pode escolher o profissional, mas deixar de ter nenhuma empresa, nenhum empresário para falar assim, de hoje em dia eu não vou ter mais contabilidade na minha empresa. Todo mundo. Do meio a grande. Acabou. Não tem jeito de você movimentar a empresa sem o contador. Uma suposição. Vamos imaginar. Uma empresa A. Esse contador só me dá problema. Eu não quero mais contador. De hoje em dia eu vou tocar minha empresa sem contador. No outro dia a empresa para. Porque tudo que acontece dentro da empresa, o contador é que está à frente. Seja as informações para o fisco, seja as informações da folha de pagamento para pagar os seus empregados. Enfim, o contador ele é a mola mestra da empresa. E um aspecto que eu não queria deixar de dizer aqui é o seguinte: o contador ele acaba sendo o parceiro mais próximo do empresário. Parceiro mais próximo. Aquela pessoa que pode contar com ele nas horas mais difíceis. Ele, de repente, está preocupado lá com a situação da empresa, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. Ele pode ligar para 10 consultores, mas o que vai dar para ele uma resposta e uma segurança naquilo que ele está querendo é o contador. Porque nós, contadores, temos uma visão macro que às vezes ele não tem. Ninguém conhece os números da empresa melhor que a gente. Ninguém conhece. Qualquer empresa. Quando eu pego um balanço de uma empresa, eu tenho a visão macro da empresa. Porque a gente conhece a técnica. Pelos números, a gente sabe a situação. Sabe se ela está com estoque maior ou não? Sabe se ele está com patrimônio maior ou não? Sabe se ele está com caixa? Salta aos olhos. Eu tenho alguns clientes lá, felizmente, são poucos, né, mas eu tenho, que eles têm uma contabilidade assim, de um nível de perfeição.
O cara, ele vai para a praia, ele vai para o estrangeiro, vai para onde quiser, a empresa está andando. Ele, E ele hoje, mostra, ele mostra ainda, mostra, né? Se alguém não, quiser. e hoje com a tecnologia, ele pode estar lá na Austrália, ele pega lá a movimentação da contabilidade naquele dia, ali ele está sabendo o que está acontecendo dentro da empresa. Então, a contabilidade, hoje, mais do que nunca, ela é a ferramenta fundamental. E olhando um pouquinho para o futuro, isso vai muito mais além disso, né? Que nós estamos diante aí agora de uma reforma tributária que vai mudar todos os paradigmas de gestão de negócio. Você sabe disso porque você lida na área. Depois da reforma, as empresas vão ter que repensar os seus O negócios, porque seu vai negócio. mudar tudo. Porque não vai ter dessa de omissão de receita. Ô Jorge, assim, Difícil. as pessoas estão falando muito em reforma. Quando você fala em reforma, você lembra de reforma de casa, né? É. O que é reforma de casa? Ah, vou reformar minha casa. Aí você troca uma porta, troca uma janela, troca o telhado. Isso é uma Pequenas reforma. mudanças, né? Essa reforma, você vai, você vai construir um novo sistema tributário. Porque o que vai ficar do antigo, ele é mínimo, ele não chega a 10% do que ficava anteriormente. É como você, para fazer uma reforma numa casa, você derruba a parede, só ficou a base embaixo. Então, praticamente, você está construindo a casa de novo. A reforma tributária, ela essa reforma, ela não é reforma, ela está se construindo um novo sistema Nossa, tributário, muito legal. que realmente vai haver uma mudança de paradigma absurda. Eu, quando falo em alguma palestra, eu tomo cuidado de usar uma expressão que no Brasil você tem que tomar cuidado, que eu uso o princípio da razoabilidade. Você analisando a reforma tributária no princípio da razoabilidade, vai ser uma mudança de paradigma para melhor para as empresas absurdo. Por quê? Vai acabar com a inadimplência, vai acabar com a sonegação. Essas duas situações hoje é que quebram a empresa. Não tem inadimplência. Como é que você vai concorrer com uma empresa que sonega e é inadimplente? Você não tem como concorrer, porque ela faz o preço, ela vende pelo preço que ela quer. Tá certo que ela vai quebrar logo lá na frente. Com a reforma, isso não vai existir mais, já que não vai, o imposto vai ser pago no ato, não vai ter Vai ter inadimplência sonegação. e a sonegação muito menos. Então, assim, dentro do princípio da razoabilidade, que no Brasil você tem que tomar cuidado com o que você diz, vai haver uma mudança muito para melhor. E é um E vai momento de. prevalecer mais do que nunca o empresário organizado, o empresário Isso estruturado, que eu ia falar. aquele que tem uma visão macro do negócio, conhece. E uma coisa que talvez tanta coisa que a gente quer falar e às vezes a gente esquece, né? O primeiro princípio para você montar um negócio, qualquer que seja, conhecer o negócio. Você tem que estudar, você tem que olhar todas as possibilidades. Isso mudou muito. O jovem empreendedor hoje, eu admiro muito o jovem empreendedor. Quando eles vão montar a empresa, eu vejo, quando eles vão me procurar, eles já Já estudaram. estudaram, já viram as possibilidades. Isso é viável. Antigamente não, você montava um negócio para ver o que ia acontecer. Ou lá o pai estava querendo arrumar alguma coisa para o filho fazer, ou para a filha, montava uma loja no shopping para ele tocar. E não dava certo porque ele nem tinha aptidão para aquilo, para tocar um negócio. Então, hoje a visão do empresário moderno mudou muito e, por isso, com essas mudanças da reforma, eu acredito que a gente vai ter aí um cenário bem diferente. E uma mudança de paradigma absurdo para a área contábil. Por quê? Isso é importante dizer. Hoje, nós trabalhamos do nosso tempo, 100%, nós trabalhamos para o governo, 75% nós trabalhamos para o governo. 75% quando O eu estou do empresário me governo. paga, nos pagam para a gente trabalhar 75% para entregar as obrigações do governo. E 25% a gente trabalha para o empresário. A partir da reforma, daqui uns 3 ou 4 anos, quando a reforma estiver já na fase conclusiva, vai inverter. Nós vamos trabalhar 75% para o nosso cliente, para o empresário, e 25% para o governo. Porque o governo ele vai assumir uma tarefa que ao longo dos anos ele jogou nos ombros do contador, Contador, sim. que é a execução da operação do governo, a apuração dos impostos, tudo será feito pelo contador. Isso não vai ser mais, vai ser feito através de mídias, sistemas monstruosos que estão sendo desenvolvidos, que vão fazer esses cálculos todos. Não vão fazer mais isso. Aí sim, o contador ele vai se prestar aquilo
pelo qual ele frequentou a faculdade, que é ser um grande aliado do empresário. Ele vai ajudar o empresário a gerir o seu negócio, vai ter tempo para isso. Por isso que eu vejo. Isso vai ser muito bom porque, de fato, ele já tem, né, as ferramentas, né? Tem o balanço, tem o DRE, tem o fluxo de caixa. Só que muitas vezes é Indicadores tanta coisa, econômicos, né? indicadores econômicos, é tanta coisa para o contador fazer que muitas vezes sobra pouco tempo para o empresário, né, para o contador, né, até fazer tudo isso, né, porque ele tem que fazer as Uhum. obrigações e ainda cuidar dos clientes e ainda cuidar da sua empresa. E eu acredito que com a reforma vai mudar, né, obviamente ali o mundo dos negócios, porque quem não profissionalizar a gestão, quem não colocar o imposto no preço e de fato Precificação. fizer a precificação correta, ele vai sair fora do mercado, porque às vezes ele ganha hoje achando assim, ah, eu monto várias empresas ali num regime tributário, mas daqui a pouco ele não vai conseguir manter. E eu tenho falado muito para os clientes, né? Se você fizer a conta de quanto você pagaria de imposto, fazendo toda, né, declarando todo né, o faturamento da empresa, qual seria a rentabilidade do negócio? Muitos falam assim, mínima ou estaria no negativo. Ou seja, ele está se enganando há um tempo e num determinado momento a conta vai chegar, É. né? E a conta vai chegar. E por isso, mais do que nunca, a importância de olhar para os números, se preparar. E eu queria até, né, que o senhor comentasse sobre isso, né? O que que um empresário inteligente extrai da contabilidade que os outros ignoram? O que que um empresário inteligente extrai da contabilidade? Exatamente. Ele vai extrair da contabilidade a segurança do seu negócio. Porque o que é uma empresa? A empresa ela é constituída de quê? De ativos e de passivos. Ativos são aqueles que ela tem de patrimônio e passivo é que ela deve. Então, a contabilidade, através das ferramentas que ela disponibiliza, ela dá a medida certa de tudo. Pela contabilidade, você pode tomar a decisão. Você quer abrir uma filial, por exemplo? Consulta a contabilidade. Se os números permitem você abrir uma nova, fazer um novo investimento dentro da sua empresa, se a aquisição de um grande equipamento, se a contabilidade comporta aquilo naquele momento. Então, o empresário hoje que utiliza a contabilidade, eu me dou assim, muito feliz por ter uma boa parte dos nossos clientes que usa potencialmente a contabilidade. Eu entrego balancetes mensais. E esses balancetes vai para a empresa, ele analisa, eles olham todos os aspectos relacionados à questão contábil. Tudo isso que eu falei aqui em termos de conhecimento da realidade da sua empresa. É como se fosse uma radiografia. Você, quando vai no médico, ele te pede uma radiografia, uma ultrassonografia, qualquer coisa, para ver o que está acontecendo Sim, no um seu exame de organismo. sangue. É. A empresa é a mesma coisa. O balanço e as demonstrações financeiras, ele é exatamente a fotografia da empresa, Fotografia da num empresa. determinado momento. E sem a contabilidade, qualquer passo que você for dar, ele é um passo inseguro. A contabilidade, ele te dá realmente condições de dar o passo correto. E aí vem um outro aspecto também importante, né, Jorge? Principalmente se tratando de empresas contábeis, você disse aí no início, o, o volume de experiências pelas quais a gente passa ao longo da vida, erros e acertos, é um absurdo. O que a gente, Muito grande. o que já, o que já passou dentro lá da nossa empresa, todo tipo de situação que você pode imaginar, a gente já passou. Então, uma experiência que o empresário está passando agora, de repente nós já passamos por ela. Então, às vezes, eu costumo dizer, o empresário liga, às vezes, meio apavorado para mim, né, no final de tarde, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, olha, faz o seguinte, vai para casa, dorme. E já vou te adiantar o seguinte, quando você acordar amanhã cedo, seu problema vai ser talvez 50% a menos do que você foi. Porque nós temos a grande capacidade de dramatizar, de aumentar Aumentar o. o volume do nosso problema, né? E às vezes também, quando você consulta um profissional e você dá essa tranquilidade para o empresário, é exatamente um dos papéis do contador, né? Sim, É saber também, o contador também ele acaba sendo muito ele acolhe muito o empresário, né? Porque quando ele confia em você, e quando você fala para ele, ele é uma acolhida, né? Ele te sim. tranquiliza.
e sabe que você, pela sua experiência, você vai dar um norte para ele, né? Legal. Então ele pode utilizar para dar um norte, para poder entender erros e acertos numa determinada situação. Agora, uma coisa que eu vejo que poucos empresários fazem é se comparar com empresas do mesmo segmento. Às vezes a Tecol atende muitas farmácias, né? Uhum. Poxa, não custa nada o dono da farmácia perguntar como eu estou em relação a outras farmácias. O meu CMV está maior, está menor? A minha despesa está maior, está menor? Óbvio que a contabilidade não vai falar em relação a quem, e nem pode, sigilo, né? Mas ele pode ter um parâmetro. Como eu estou em relação a farmácias? E eu tenho certeza que o que você não atende não tem talvez volume, pelo fato de vocês fazerem parte de uma rede, né, chamada G Brasil, vocês conseguem informações do Brasil todo. Então, dono de um restaurante, ele consegue, se ele tiver essa curiosidade, fazer a pergunta: como eu estou, o meu custo de ocupação em relação aos restaurantes que vocês têm contato, né? E às vezes uma informação pode fazer ele tomar uma decisão de renegociar melhor o aluguel, de conseguir buscar uma economia pelo fato dele utilizar o contador. Então eu percebo que eu falo que o teu contador ele pode ser uma despesa ou um investimento, depende da forma que ele usa a contabilidade. E eu falo que a contabilidade, se for utilizada de forma estratégica, pode ser um grande investimento. Eu sei porque nós temos a honra de ter alguns clientes que, em parceria com a Tecol, e presenciar o quanto esses clientes são satisfeitos, são clientes de médio porte, né? Clientes satisfeitos pelo fato de ter a Tecol assessorando, gerando informação, ligando a parceiros e possibilitando com que esse empresário tenha muito mais eficiência e mais resultado e retorno de investimento. Porque eu sei de casos, vários e vários casos que a gente já contou, do tanto que a Tecol já economizou mudando o regime tributário, né? Jorge, o bom contador é sempre investimento. Bom contador É sempre sempre bom investimento. investimento. Gostei dessa. Eu assumi uma contabilidade no início do ano, de um empresário de Santos Dumont, e aí fiz a proposta lá para ele e tal. Falei, oh, sério, mas tá meio puxado, não sei o quê. Eu virei e falei com ele assim: eu me pago, Olha, eu me pago. Pode ter certeza que daqui a uns 3 ou 4 meses você vai me ligar e falar para mim, sério, você tinha razão. E ele me ligou. Ele estava pagando tanto imposto errado, pagando olha imposto isso. de forma equivocada, que o honorário que ele me paga hoje, eu economizei para ele na carga tributária. Então, na verdade, foi um grande investimento. Então, assim, mas voltando à sua pergunta mais anterior, né? A questão de parametrizar. Hoje, com a tecnologia, você consegue parametrizar isso fácil. Por exemplo, farmácia, vamos para um outro segmento, posto de gasolina, que eu trabalho Sim, bastante. Nós trabalhamos com uns 40 postos de gasolina. caramba. Eu tenho parametrizado a, a, a situação dos postos dentro da média do setor. E é Isso é incrível. impressionante, Jorge. Quando você faz essa média, aparecem nitidamente empresas que estão fora da normalidade, por uma razão qualquer, ela está fora da média. E esse mesmo sistema é utilizado pelo fisco. O fisco hoje, ele não fiscaliza mais, ele audita as empresas antes de fiscalizar. Quando eles fazem lá essa parametrização, eles sabem as empresas que estão com algum tipo de, vamos chamar assim, de situação irregular, sonegação ou qualquer coisa do tipo. Porque quando faz a parametrização, isso aparece. Porque você olha na média, a rentabilidade é linear. Que legal. Olha, Nas farmácias também acontece a isso. mesma coisa. E quando a gente faz muito isso, para até chamar a atenção. Eu tive um caso de um cliente, uma época, que através dessa comparação, eu percebi uma anomalia numa das contas da empresa. E se concluiu o seguinte: um funcionário que cuidava do financeiro dele, estava falsificando a assinatura dele no cheque, na época ainda tinha cheque, e sacando o dinheiro no banco.
Ele tinha uma confiança muito grande nesse funcionário. Quando ele foi perceber isso, por acaso, né, ele já tinha levado um prejuízo de mais de R$ 300 mil na época. Um alerta contábil. Contábil, olha aí. Eu lembro que eu liguei para ele, até um senhor já falecido, falei que, olha, tem uma coisa esquisita na sua contabilidade, você é muito controlado, muito organizado, a sua conta caixa, ela, num determinado tempo para cá, ela está subindo. Isso não é normal. Você sempre teve um caixa linear. Pela conta caixa, percebeu que estava Está subindo. subindo. Significava o seguinte: o dinheiro estava sendo tirado do banco, e como o dinheiro saía do banco e não tinha um pagamento, ele ficava dentro do caixa. Hum, Ele não olhava isso. E quando a gente alertou ele, que ele foi verificar, o cara falsificava a assinatura dele no banco. Depois ele processou o banco, porque o banco também pagou em cima de uma assinatura falsificada. Mas o cara era tão bom na falsificação que ele conseguiu enganar o próprio banco. Então, assim, a contabilidade realmente ela tem ferramentas muito importantes. E outra coisa também, a questão do resultado, né? sim, Você tem que administrar a sua empresa para que ela te dê uma rentabilidade esperada, entendeu? Então, poxa, você tá na empresa, está fazendo investimento e tudo mais, a rentabilidade melhora, algo precisa ser feito, né? Você tem que reavaliar o seu negócio. Né? a todo tempo o empresário tem que buscar reavaliar o negócio para buscar Reavaliar eficiência. antes que seja tarde, porque o problema é que às vezes ele demora para reavaliar. Quando ele vai reavaliar o negócio, já é tarde, né? Você reverter um resultado é complicado. Sim. E aí, para a gente ir quase caminhando aí para os finalmente, né? Queria muito que o senhor falasse aí o que que diferencia quem cresce de quem não cresce. Quando a gente fala de comportamentos, hábitos, rotinas ligada ao financeiro da empresa. Qual hábito financeiro separa quem cresce de quem trava e sai no meio do caminho? Uma única palavra: organização. O cara que é organizado, nós somos. Você teve com a gente lá há algum tempo, o nível de organização que a gente tem. Um clipe no chão me perturba. Aqui, só um comentário. Olha, eu conheço a Tecol, tem aproximadamente ali uns 16 anos, e há 16 anos, quando eu cheguei na Tecol, eu não vi um papel na mesa do contador e da empresa como um todo. Eu falei, ué, mas como assim? Empresa de contabilidade, você visitava, ficava É. uma série de papel. Não tinha uma mesa limpa, organizada. Eu precisava deixar claro isso porque a mesa do dono revela a organização financeira da empresa. Você já foi algumas vezes na minha mesa, sentou na minha mesa, tomou um café comigo. É. Tinha algum papel na minha mesa? Nenhuma. Nenhum. Nenhuma. Então, assim, eu penso o que diferencia uma empresa da outra realmente é o sentido de organização. Porque a palavra organização ela é muito ampla, né? Quando Sim. você quer se organizar, você organiza em tudo. E a principal organização, e se você me perguntar assim, para a Tecol, né? Porque a gente tem que falar da empresa que é a minha empresa, que eu lidei nela há quase 50 anos. A questão organizacional, ela implica o seguinte: primeiro, você tem que se cercar de profissionais, no mínimo, de competência igual à sua ou superior à sua. Durante toda a vida da Tecol, eu sempre trabalhei com mão de obra qualificada, mão de obra Eu sei, paga muito com bem. pessoas que realmente possam fazer um trabalho de qualidade. Então, a organização ela começa por aí. É, a organização estrutural, a organização funcional, né? É funcionário bem treinado, funcionário bem qualificado, investimentos em tecnologia, investimento em treinamento, enfim, investimentos em todas as áreas para que você possa ter uma visão. Porque você tem que entender que muitas vezes, por mais competente que você seja, você sozinho não tem condição de gerir o seu negócio. Se você não tem condição de gerir sozinho, você tem que ter os melhores. Nesse ponto, na Tecol, você conhece a nossa liderança lá, a nossa liderança, o mais novo lá deve ter uns 15 anos. São pessoas altamente Mente capaz. treinadas, qualificadas,
E pessoas também, porque a empresa ela tem que criar, ela tem que criar um ambiente em que ele seja extremamente prazeroso para o colaborador. Esse é uma das partes que a gente mais investe na Tecol. O nosso colaborador ele tem que se sentir em casa, ele tem que se sentir, ir para o trabalho com o prazer de trabalhar. Uhum. Isso implica em muitas coisas, né? Não só em questão salarial, não. O salário é importante, mas tem uma série de outras coisas, né? O funcionário ser respeitado, você saber também das dores deles, saber que muitas vezes ele vem com problema de casa, enfim, ter todo um trabalho também psicológico, né, que hoje mais do que nunca é preciso que haja, porque o seu funcionário para trabalhar bem, ele tem que estar bem, Sim. né? E você tem que te oferecer todas as condições de trabalho para que ele possa produzir. Vocês cuidam dele, ele cuida dos clientes É uma e a coisa. Tecol não para de É crescer. Por exatamente. isso, 49 anos caminhando para Exatamente. 50. Exatamente. Eu atribuo a isso. E também, né, Jorge, assim, já que a gente está partindo para o final, eu acho que um dos, um dos itens que realmente a gente pode dizer sobre o crescimento é foco no negócio. Foco no Foco negócio. no negócio. Eu sou muito focado. Então, a minha vida inteira eu só fiz contabilidade. Eu podia ter sido professor, poderia ter abrir outros negócios, outras coisas. Não, eu foquei no Foco negócio. no É. negócio. E isso vale para as empresas também. Quando você começa também a ficar inventando muita coisa e não foca no seu negócio, eu gosto muito de dizer para o meu cliente o seguinte: você pode contratar consultor financeiro, econômico, o que você quiser contratar, mas põe na sua cabeça. Ninguém conhece melhor do seu negócio do que você. Você precisa dessas pessoas para organizar o seu negócio, mas Hum. conhecer o É seu ele que tem negócio, que é ele que conhecer. conhecer. Até para contratar um financeiro, você tem que conhecer o negócio. Porque você vai contratar, até para você falar o que você precisa, você tem que conhecer do negócio. E muito comum também a empresa falar assim: ah, não aguento mais tocar farmácia. Isso dá muito trabalho e muita responsabilidade. Que eu estou falando farmácia que nós atendemos mais de 100 farmácias na Tecor. A gente tem uma rede grande de farmácias e postos de gasolina, que é um cliente segmentado que a gente tem. Sim. Aí eles entram na mesa e falam: ah, pô, vamos mudar de negócio, é muito difícil, sei o quê. Aí eu falo para ele assim: olha, qualquer negócio que você for montar, você não vai conhecer nem 10% do que você conhece do seu negócio. Como é que você vai sair de um negócio que você conhece para um negócio que você não conhece? Eu não estou te entendendo. Você tem que investir no No seu seu negócio. Você tem negócio. que conhecer cada vez mais o seu negócio e ter foco no negócio. E, em cima disso, buscar realmente o crescimento e as oportunidades. E ter também uma boa dose de ambição, né, Jorge? Quem tem Tem que pessoa, ter ambição, tem né? pessoas que acham que, pô, vai, trabalha, vende, compra, só fica naquilo. Você tem que ter ambição, você tem que ter desejo, você tem que, poxa vida, eu preciso desenvolver aquilo, eu preciso crescer aquilo, eu preciso de buscar novas alternativas para o negócio, né? Porque nada, nenhum produto ele é definitivo. E ele tem né, qualquer produto ou serviço que você tenha, ele tem um efeito multiplicador enorme. Você pode buscar novas alternativas no negócio. Sem Hoje nós dúvida. estamos saindo um pouco da contabilidade convencional para a contabilidade consultiva, estamos saindo para a contabilidade totalmente hoje dentro com os aplicativos de mídias existentes, né? Sim. Hoje nós estamos lá com a Tecnet, que é uma empresa que, por um horário baixinho, hoje aí, quase R$ 200 para atender médicos e dentistas iniciantes, a gente faz um trabalho online. Olha aí, É tá aquilo que, adaptando se você for num o escritório mercado. convencional, você cobraria dele R$ 500 para fazer. Nesse escritório online, eu falo com ele: olha, eu te cobro R$ 200, eu faço tudo para você, mas é online. Online. Eu não vou te Se atender. adaptou ao Eu mercado. não vou te atender em reunião, você não vai fazer uma reunião online. É para atender a sua necessidade básica. Porque o cara que está iniciando, ele quer o básico. Sim. E a Tecnet foi uma sacada fenomenal da Tecom. Ela é o segmento que mais cresce, porque outra coisa que tem que ser dita também, né, Jorge? Já hoje, não existe mais fronteira para contabilidades. Eu tenho cliente em vários estados.
E de qualquer forma, isso vai possibilitar ainda vai. mais, né? E na Tecnet, eu posso ter cliente em qualquer parte do território nacional, e já tenho. Os caras nos contratam pelas mídias sociais. Que legal. Existe uma empresa no Brasil que ela já tem, acho que 50 mil clientes nesse segmento da Tecnet, é a tal de Contabilizei, Quando eu já vi é falar. famosa, né? Ela cobra nesse patamar e outros segmentos também. Então, assim, você tem que diversificar, criar Dentro do próprio negócio. dentro do próprio o BPO financeiro, né, que é uma novidade que nós estamos também iniciando na Tecol, ainda meio timidamente, mas vamos investir bastante, que é você fazer o financeiro da empresa. Isso que eu aproveitar para poder fazer um merchan, que muito empresário me pergunta sobre isso, e eu acho que isso aqui vai dar um bom recorte aqui para o empresário que tem essa dúvida. Quem deve contratar e por que contratar um BPO financeiro? Muito empresário tem essa dúvida. Será que é para mim? Será que eu tenho que terceirizar? É muito mais seguro você terceirizar uma empresa do que terceirizar uma pessoa física. Você põe lá uma secretária para cuidar do seu financeiro. Qual a segurança que você tem com essa secretária? Qual a segurança que você tem que ela não vai te dar uma pernada uma hora qualquer? Quando você contrata uma empresa igual a Tecol, com credibilidade e tudo mais, você tem aí uma segurança jurídica que qualquer problema que houver, você vai estar seguro. E Sim. outra coisa, de repente você contrata para fazer um financeiro uma pessoa que ela vai ficar ociosa. Então é muito mais fácil você contratar o financeiro. O que que é o BPO? Nós fazemos os pagamentos e os recebimentos da movimentação financeira que ele tem. É óbvio que isso não se aplica à empresa, se aplica à empresa de grande porte também, mas a gente está começando assim com clientes de porte menor. Empresa aí com 10, 12 funcionários, que tem um faturamento aí até em torno de 100 mil reais, eu acho que dá para fazer um trabalho em termos de BPO. E você, além de ter segurança, economicamente e financeiramente é mais barato. É barato, tem eficiência, tem Mas controle e controle, terceiriza com alguém que tem experiência de 49 anos de mercado exatamente. A já segurança. fazendo a contabilidade, E a já segurança. domina o processo. Mas, Jorge, na verdade, eu sempre falo também, né, assim, a maior segurança que o meu cliente tem com a Tecol, o nosso cliente tem com a Tecol, não é contrato, não é nada disso. Isso não vale nada na visão da Tecol. A maior credibilidade que a Tecol tem é os 50 anos que ela construiu de credibilidade. Você sabe muito bem que credibilidade você leva 5 anos, 50 anos para construir e perde num dia. Hum, Eu falo isso lá nas reuniões da Tecol. A gente tem que trabalhar todo dia como se fosse o primeiro dia. Porque credibilidade você perde com muita facilidade. Mas, em compensação, a credibilidade, quando você adquire, ela é uma segurança inestimável. Porque é o que eu falo para o meu cliente. Eu te dou 100% de segurança. Por quê? Se amanhã eu fizer alguma coisa errado, eu vou assumir. Porque eu não vou colocar uma credibilidade de 50 anos em risco por causa de um problema qualquer. Tanto é que nos meus 50 anos, Jorge, eu posso falar de peito aberto. Em 50 anos, quase 50, né? A Tecol não deu prejuízo de um centavo a um cliente pô, qualquer. Não caramba, tem um cliente, se tiver, que ele apareça, porque não, na minha concepção, nenhum cliente da Tecol foi teve prejuízo. prejudicado, teve prejuízo na Tecol. E você sabe muito bem que isso não é lugar comum. Infelizmente, tem muitas empresas que não dão essa segurança para o cliente. Esse é o grande potencial de credibilidade que a gente passa para o nosso cliente. Fala, olha, nós te damos segurança, pô. Além de te dar toda a qualificação, todo o conhecimento, a gente dá segurança, porque Isso não tem o, preço, né, ter o, o, segurança. o erro, infelizmente, ele acontece em qualquer um. Agora, você tem que, quando você assume a responsabilidade de fazer alguma coisa, você tem que assumir, também tem que assumir a responsabilidade do ônus que possa ocorrer. Com Então, certeza. graças a Deus, a gente prima por isso e todo dia a gente, lá com os nossos líderes, a gente coloca isso. E uma coisa a mais também, né, Jorge? Eu falo muito, apesar, eu não nego a minha idade não, porque graças a Deus estou com saúde, trabalhando, né, vou fazer 80 anos ano que vem.
Quero dizer que saber o Mas, segredo nos bastidores é, para chegar a 80 anos trabalhando. mas eu digo para você o seguinte, eu tenho 80 anos, mas a minha empresa ela é jovem. Nós tocamos a empresa como se todo dia fosse o primeiro dia dela. Eu vou trabalhar todo dia, Jorge, com toda convicção, com toda segurança, eu te digo, eu vou trabalhar todo dia como se fosse o primeiro dia. E lá com as reuniões da nossa liderança, eu falo sempre para eles, olha, a gente tem que trabalhar como se fosse o primeiro dia. Todo dia você tem que estar melhorando, você tem que buscar qualidade, você tem que dar segurança para o seu cliente. É isso que fez com que a empresa chegasse até hoje. Porque muitas empresas, elas desaparecem no meio do caminho porque eles não construíram essa credibilidade, Credibilidade, base eles não sólida. construíram uma base sólida. E essa base sólida, ela é eterna. Né? Sim, Eu tenho lá a Débora hoje, que é a minha sucessora, né? Altamente competente, não é porque minha filha não, mas você conhece. Ela é tributarista, ela é advogada e de uma competência enorme. Né? Eu tenho certeza que ela vai fazer da Tecol uma empresa muito maior do que ela é, sem dúvida. porque ela se preparou para isso, né? Extremamente Eu até estudiosa. gosto muito de citar um fato, que também exemplifica tudo que a gente fala, né? Quando ela começou lá 10 anos atrás, você conhece a Débora, ela é uma mulher bonita, né? Uma moça muito bonita. Ela chegou para mim e falou assim, pai, depois que ela decidiu trabalhar lá, porque ela tinha pensado em outras coisas, né? Que ela deu uma posição para mim que ia trabalhar, ela virou para mim e falou, pá, como é que eu vou fazer para adquirir a confiança dessas pessoas que estão aqui há 20 anos, 30 anos? Eu falei, muito simples, Débora. O dia que você for tão ou mais competente do que eles, aí você vai ter credibilidade. Você não vai ter credibilidade porque você é dono, porque você é filho do dono ou qualquer outro motivo. Você vai adquirir a confiança o dia que você for tão competente quanto eles. Hoje, ela é muito mais competente que todos eles. E você sabe a relação de confiança que eles têm na Débora Sem dúvidas. como sucessora da empresa, como uma pessoa que vai dar continuidade no Extremamente trabalho. preparada. E isso fez com que a empresa chegasse até aqui sólida, organizada, com planejamento, né, com estrutura financeira, gestão financeira, porque nenhuma empresa sobrevive 49 anos sem gestão financeira. Isso é fato. Inclusive, para deixar aqui o encerramento, né? Queria te fazer uma pergunta, senhor Célio. Se o empresário quiser melhorar o financeiro da empresa a partir de amanhã, qual o primeiro passo? O primeiro passo está na contabilidade. O primeiro passo, ele ter um bom contador. Porque o bom contador vai ter pela visão do negócio que ele tem, do seu negócio, ele vai buscar as melhores soluções para ele. E as soluções, muitas vezes, podem não estar no próprio contador. Eu posso sugerir ele, olha, a situação da sua empresa, você precisa de realmente um gestor financeiro, um trabalho mais direcionado, você precisa de um gestor administrativo, um gestor econômico. Então, esse tipo de informação, ele parte realmente da contabilidade. E o contador, por ser um profissional de alta confiança, ele fica muito à vontade para indicar e ver a necessidade de ele ter um profissional na área financeira para que todos os seus negócios possam ser realizados com mais tranquilidade. Sim, eu costumo dizer que o resultado financeiro do empresário é o reflexo da forma com que ele lida com a sua contabilidade. É, é isso. Se ele lida de forma profissional, o financeiro dele vai ser profissional. Ele vai se obrigar a ter. Outro dia eu atendi um empresário no Lucro Real, falou: Jorge, eu nunca pensei em ter 10 empresas no Simples. Sabe por quê? Porque eu não estou criando uma empresa para 5 anos. Eu estou criando uma empresa para 50 anos. E aquilo me marcou. Falei, cara, eu prefiro ter, e o negócio dele, né, a gente sabe que dá 7, 8% líquido, poderia ter uma rentabilidade bem maior do que essa. Mas eu não dormiria em paz. E hoje meu contador, cara, é meu braço direito. Sabe tudo, né? Já me ajudou a economizar muito dinheiro e, e é isso que faz valer a pena. Eu tenho um negócio onde eu posso dormir em paz, porque a minha empresa está muito redonda. E você, né, ele até falou, você só está chegando para apertar os parafusos
para ver aonde eu não estou enxergando o resultado, né? Enxergar meus pontos cegos. E aí fica Eu essa. sou muito objetivo, eu sou muito objetivo com o cliente quando ele vai me procurar a primeira vez. Eu faço algumas perguntas para ele. A primeira pergunta: esse negócio que você está querendo montar, você já viu todas as possibilidades? Ele é viável? Segunda questão: esse negócio ele é viável você desenvolver ele sem sonegar imposto? Porque se você for montar um negócio que você depender de sonegar imposto para ele ser um bom negócio, Aí não não é. monte. Eu Olha, já perdi muito cliente por causa disso. Falei, ó, esse seu negócio não é viável. Primeiro, porque você não estudou ainda as reais possibilidades. E segundo, que você, para tocar esse negócio, ele tem que ser viável pagando todos os impostos regularmente. Esses dois ingredientes é o pontapé inicial para o empreendedor de sucesso. Os empreendedores lá na Tecol que começaram dessa forma, cresceram. cresceram. Aqueles que chegam num determinado momento e tem que começar a fazer mágica no negócio, mágica tributária para cá, para lá, é a empresa que vai daqui a pouco sucumbir. Felizmente, com muita satisfação, eu vejo que o empresário de hoje ele está muito dentro dessa concepção. Ele avalia, ele analisa se é viável economicamente, se é viável financeiramente, se é viável como negócio, se é viável ele sobreviver sem ter que sonegar. Isso é ponto fundamental para o desenvolvimento dos negócios. Legal. Pessoal, meu Deus, hein? Ficaria fácil conversando aqui. Vai ter que ter uma segunda, talvez uma terceira ali, se o Célio topar mais pra frente, porque esse podcast foi sensacional. Consegui extrair assim o ouro. A minha preocupação era como extrair todo o know-how de tantos anos, né, em 1h20. Acredito ali, depois deem o feedback, compartilhem, comentem, toquem no sininho, mande para vários empresários. Vou deixar aqui embaixo também, né, o arroba da Tecol, as redes sociais, o site, o telefone para vocês ligarem, conhecerem, participarem dos cafés, dos eventos. E eu sempre falo o seguinte, para finalizar aqui: no final, não é sobre faturar mais, é sobre dominar os números. Porque lucro não é sorte, é método. E esse foi mais um podcast no Comando do Lucro. Honrado, não poderia, de fato, deixar de ter uma edição com uma pessoa que eu admiro muito, como pessoal, profissional, e que é uma grande referência para nós aqui em Juiz de Fora e na região, e que de fato construiu uma empresa lucrativa, sustentável e que, se Deus quiser, vai perdurar ainda por muitos anos. Obrigado, seu Célio. Obrigado, Jorge. Eu queria dizer uma coisa aqui muito importante. Eu sempre falei isso. Eu respeito demais o empreendedor, os empresários, e sofro na pele, como eles, as grandes dificuldades pelas quais a gente passa no Brasil. Eu costumo dizer que o empresário brasileiro, lá na Praça dos Três Poderes, tinha que ter uma estátua do empresário. Porque é esse empresário, com todas as dificuldades, plano econômico, tudo que já aconteceu no Brasil, esses empresários, independente de governos, A, B ou C, é que trouxeram o país até agora. Esses empreendedores determinados, esses empreendedores que realmente são destemidos, buscam alternativas dentro dos seus negócios. Tudo bem, muitos sobrevivem, outros não. Mas aqueles que sobreviveram é porque realmente eles foram os melhores e colocaram o melhor de si no seu negócio. Souberam ultrapassar os obstáculos, são inúmeros, mas com muita determinação, com foco no negócio, com muita vontade, com muita determinação, conseguiram sobreviver. E empresários, às vezes, começaram aí com uma empresinha pequenininha. Eu tenho casos na Tecol se tornaram grandes empresas. Mas por quê? Focaram no negócio, tiveram organização, tiveram estrutura, buscaram os melhores profissionais, seja contadores, administrador financeiro e tudo mais, se cercaram de bons profissionais. Essas pessoas realmente merecem toda a minha consideração e respeito. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e quando quiser, é só chamar. Muito obrigado. E essa foi mais uma edição do podcast No Comando do Lucro. Do meia grande empresa, a Tecol é para você. Forte abraço e até o próximo episódio.